O fogo consumia as paredes de madeira quando Dona Conceição viu as chamas através da janela quebrada. Era 3:30 da madrugada e o calor infernal já derretia as telhas de zinco acima da cama onde Pedrinho dormia. Ela não pensou duas vezes. Aos 74 anos, com artrose nas mãos e falta de ar constante, correu para dentro da casa em chamas. Os vizinhos gritavam para ela parar, mas havia algo dentro daquele barraco que valia mais que sua própria vida. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo esse vídeo. Agora vamos ouvir o que aconteceu com Dona Conceição e seu neto. 2 horas antes, Conceição havia acordado com sede. Levantou devagar da cama, tomando cuidado para não fazer barulho, e acordar Pedrinho, que dormia no colchão ao lado do dela no único quarto da casa. O menino de 8 anos tinha chegado ali na véspera, como fazia toda sexta-feira há 3 meses. A mãe dele, Júlia, trabalhava de faxineira em 3 casas diferentes durante a semana, e aos fins de semana fazia doces para vender na feira. Não tinha com quem deixar o filho, e Conceição era a única parente que restara depois que o pai da criança morreu num acidente de moto. Conceição foi até a cozinha e bebeu um copo de água morna. Pela janela, viu 2 homens caminhando pela viela escura. Achou estranho, porque naquela hora da madrugada ninguém andava por ali. A favela do Jardim Esperança ficava quieta depois da meia-noite, quando até os cachorros paravam de latir. Ela ficou observando os homens pelas frestas da janela. Um deles carregava uma lata de algo que ela não conseguiu identificar no escuro. O outro segurava o que parecia ser um isqueiro. Um arrepio subiu pela espinha de Conceição. Havia rumores na comunidade sobre pessoas que andavam incendiando casas por vingança ou para expulsar famílias e tomar os terrenos. Ela sempre achou que eram apenas histórias, mas vendo aqueles homens ali, começou a sentir medo. Voltou para o quarto em silêncio e deitou na cama, mas não conseguiu mais dormir. Ficou olhando o teto de madeira compensada, ouvindo a respiração tranquila de Pedrinho ao lado. O menino havia chegado na tarde anterior, carregando a mochila da escola e um saquinho com 2 mudas de roupa. Como sempre, estava quieto demais para uma criança de 8 anos. "Vovó, posso ficar até domingo?" Ele havia perguntado, embora já soubesse a resposta. "Claro, meu anjo. Aqui é sua casa." Pedrinho não era tecnicamente neto de Conceição, era filho de Júlia, que era filha de uma prima distante que havia morrido anos atrás. Mas desde que o menino começou a visitá-la, Conceição o tratava como se fosse da própria família. Júlia trabalhava demais e ganhava pouco. Morava num quarto alugado no centro da cidade, longe de Pedrinho durante a semana, porque não conseguia pagar creche ou escola em período integral. Conceição se ofereceu para cuidar do menino aos fins de semana. E aos poucos, aquela rotina se tornou sagrada para todos. Conceição estava quase pegando no sono quando ouviu um barulho estranho do lado de fora. Eram passos, mas tentando ser silenciosos. Depois veio um cheiro que ela reconheceu imediatamente: gasolina. Levantou da cama com o coração disparado e foi até a janela da frente. Viu uma sombra se afastando rapidamente e então sentiu o cheiro ficando mais forte. Foi quando percebeu que a gasolina havia sido derramada ao redor da casa. Conceição voltou correndo para o quarto e chacoalhou Pedrinho devagar. "Pedrinho, acorda, meu anjo." O menino abriu os olhos confuso. "Que foi, vovó? A gente precisa sair daqui agora." "Por quê?" Conceição não queria assustá-lo, mas também sabia que não havia tempo para explicações. "Só pega suas coisas, rápido." Pedrinho sentou na cama, ainda sonolento. Conceição foi até a gaveta, onde guardava os documentos e o dinheiro que tinha, pouco mais de R$ 100. Pegou também o remédio para a pressão e uma foto antiga do marido. Foi quando viu a primeira chama pelo canto do olho. O fogo havia começado na parede externa da cozinha e se espalhava rapidamente pela madeira seca. Em questão de segundos, as chamas bloquearam a porta de saída.
Pedrinho viu o fogo e gritou: "Vovó!" Conceição olhou desesperada ao redor do quarto. A única outra saída era a janela do quarto, mas ela ficava a mais de 2 metros do chão e era pequena demais para uma pessoa adulta passar. "Pedrinho, vem cá." Ela pegou o menino no colo e o levou até a janela. "Você vai pular e eu vou atrás." "Eu tenho medo, vovó." "Eu sei, meu anjo, mas é só um pulo. Do outro lado tem a comadre Raimunda. Ela vai te ajudar." Conceição abriu a janela e olhou para baixo. Alguns vizinhos já haviam acordado com o barulho e estavam do lado de fora. Uma mulher estendeu os braços. "Joga o menino, dona Conceição." Pedrinho se agarrou ao pescoço da avó. "E a senhora?" "Eu pulo depois de você." Conceição sabia que estava mentindo. A janela era pequena demais, e mesmo que fosse maior, suas pernas não aguentariam um pulo daquela altura. Mas precisava que Pedrinho saísse dali. "Vai, meu anjo." "A vovó vem logo atrás." Pedrinho olhou nos olhos dela e naquela olhada, Conceição viu que o menino entendeu que ela estava mentindo. Mas ele assentiu e deixou que ela o ajudasse a passar pela janela. O menino caiu nos braços da vizinha e imediatamente se virou para a janela, gritando para Conceição descer também. Mas nesse momento, uma viga em chamas caiu bem na frente da janela, bloqueando a passagem. Conceição estava presa. O fogo se espalhava rapidamente pelo quarto. A fumaça estava ficando densa e Conceição começou a tossir. Sentou na cama e olhou ao redor, procurando alguma saída que não existia. Foi então que se lembrou do que havia debaixo do colchão de Pedrinho. Semanas atrás, o menino havia chegado com um caderno novo da escola. Era um caderno especial, disse ele, onde estava escrevendo cartas. Conceição achou fofo e não perguntou para quem eram as cartas. Mas na semana seguinte, encontrou o caderno esquecido em cima da mesa e não resistiu à curiosidade. Abriu numa página aleatória e leu: "Papai, hoje a vovó Conceição me ensinou a fazer pipa. Ela disse que o senhor gostava de empinar pipa quando era criança. Eu queria que o senhor estivesse aqui para empinar pipa comigo." Conceição folheou mais algumas páginas e entendeu. Eram cartas para o pai morto. Pedrinho escrevia para ele toda semana, contando sobre a escola, sobre os fins de semana na casa dela, sobre a saudade. Numa das páginas, ela leu: "Papai, eu sei que o senhor não pode me responder, mas a vovó Conceição disse que quando a gente ama alguém de verdade, essa pessoa fica sempre no nosso coração. Ela disse que o senhor está orgulhoso de mim." "É verdade, papai." Conceição havia fechado o caderno com lágrimas nos olhos e nunca comentou o assunto com Pedrinho. Mas desde então, sempre que o via escrevendo no caderno, sentia uma ternura imensa pelo menino que conversava com o pai morto através de cartas que nunca seriam entregues. Agora, com o fogo tomando conta do quarto, ela se lembrou de que Pedrinho guardava o caderno embaixo do colchão. Sabia que, para ele, aquele caderno era o bem mais precioso que possuía. A fumaça estava ficando insuportável e Conceição sabia que tinha poucos minutos antes de desmaiar. Podia ficar ali e esperar os bombeiros, que talvez chegassem a tempo de salvá-la. Ou podia fazer algo que parecia impossível. Ouviu Pedrinho gritando do lado de fora: "Vovó! Sai daí, vovó!" Conceição olhou para o colchão onde o neto dormia e tomou uma decisão que definiria tudo. Enrolou a blusa do pijama no rosto para se proteger da fumaça e rastejou até o colchão. O fogo já estava lambendo a parede ao lado da cama e o calor era insuportável. Levantou o colchão e pegou o caderno. Estava quente, mas intacto. Conceição abraçou o caderno contra o peito e olhou ao redor do quarto uma última vez. As chamas haviam tomado conta de quase tudo. A viga que havia caído na frente da janela estava completamente em chamas e não havia como removê-la. Mas havia uma coisa que ela ainda podia tentar. A parede entre o quarto e a cozinha era de madeira compensada, mais fina que as outras. Se ela conseguisse quebrar uma parte dessa parede, talvez pudesse abrir um buraco grande o suficiente para passar.
Conceição pegou a única cadeira que havia no quarto e começou a bater contra a parede com toda a força que tinha. A madeira estava começando a queimar, o que a tornava mais frágil. Depois de vários golpes, conseguiu abrir um buraco pequeno. Continuou batendo, ignorando a fumaça que a fazia tossir e a falta de ar que a deixava tonta. O buraco foi ficando maior. Não era grande o suficiente para ela passar, mas talvez fosse possível forçar um pouco mais. Conceição enfiou os ombros no buraco e empurrou com o corpo. A madeira cedeu um pouco mais. Conseguiu passar a cabeça e um braço, mas ficou presa na altura dos quadris. Por um momento achou que ia morrer ali, engasgada na parede. Mas pensou em Pedrinho do lado de fora e fez um último esforço, empurrando com as pernas contra a cama. A madeira se partiu e ela conseguiu passar. Caiu do outro lado, já na cozinha, que também estava pegando fogo, mas menos do que o quarto. A porta de saída ainda estava bloqueada pelas chamas, mas havia uma janela pequena que dava para o quintal dos fundos. Conceição arrastou uma panela grande até a janela, subiu em cima dela e conseguiu se jogar para fora. Caiu no quintal dos fundos, machucada e com queimaduras superficiais nos braços, mas viva. O caderno ainda estava abraçado contra seu peito. Demorou alguns segundos para conseguir se levantar. Quando conseguiu, caminhou em volta da casa até chegar à frente, onde Pedrinho estava sendo consolado pela vizinha. Quando o menino a viu, correu e se jogou em seus braços. "Vovó, eu pensei que a senhora tinha morrido." Conceição o abraçou forte, sentindo o coração bater tão rápido que parecia que ia sair do peito. "Estou aqui, meu anjo. Estou aqui." Pedrinho se afastou um pouco e viu o caderno nas mãos dela. "Vovó, a senhora trouxe meu caderno." Conceição olhou para o caderno, depois para o menino, depois para a casa que ardia em chamas atrás deles. "Trouxe sim, meu amor." Pedrinho pegou o caderno e o abraçou como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E naquele momento, Conceição entendeu o que realmente era. "Por que a senhora foi buscar meu caderno?" Conceição ajoelhou ao lado do neto e enxugou as lágrimas do rosto dele com a manga da blusa queimada. "Porque eu sei o quanto ele é importante para você." Pedrinho olhou para ela com uma seriedade que não combinava com seus 8 anos. "A senhora sabia das cartas?" Conceição assentiu. "Sabia sim, meu anjo. E a senhora não ficou brava?" "Por que eu ficaria brava?" "Porque eu converso com meu pai morto." Conceição segurou o rosto do menino entre as mãos. "Pedrinho, seu pai pode não estar mais aqui com o corpo, mas ele está aqui," ela disse, tocando o peito do menino. "E quando você escreve para ele, está falando com a parte dele que nunca vai morrer." "É verdade, vovó. É verdade, meu anjo. E tenho certeza de que ele está muito orgulhoso de você." Os bombeiros chegaram 20 minutos depois, mas a casa já estava completamente destruída. Não sobrou nada, além de algumas paredes de tijolos enegrecidas e muita cinza. Um dos bombeiros veio falar com Conceição. "A senhora tem ideia de quem pode ter feito isso?" Conceição pensou nos 2 homens que havia visto na madrugada, mas sabia que não tinha provas de nada. E sabia também que em comunidades como a dela, falar demais podia trazer mais problemas. "Não sei não, moço. A senhora tem para onde ir?" Conceição olhou ao redor. Vários vizinhos se ofereceram para ajudar, mas ela sabia que a maioria mal tinha espaço para a própria família. "Por enquanto não, mas a gente se vira." O bombeiro anotou algumas informações e disse que a Defesa Civil passaria depois para avaliar a situação. Quando os bombeiros foram embora, Conceição ficou ali parada com Pedrinho, olhando os destroços daquela que havia sido sua casa por 15 anos. Dona Raimunda, a vizinha que havia aparado Pedrinho na queda, se aproximou. "Conceição, vocês vão dormir lá em casa hoje. A gente dá um jeito." Conceição agradeceu, mas sabia que era só uma solução temporária. Dona Raimunda morava numa casa ainda menor que a dela, com um marido e 3 filhos. O sol estava nascendo quando Júlia chegou.
Alguém havia conseguido entrar em contato com ela no trabalho, e ela veio correndo de táxi. Mãe, Pedrinho! Júlia abraçou o filho e depois abraçou Conceição, chorando. Obrigada por ter salvado meu filho. Não precisa agradecer, filha. Júlia olhou os destroços da casa e depois olhou para Conceição, que estava com os braços enfaixados e roupas chamuscadas. A senhora se machucou por causa dele. Eu me machucaria 1000 vezes se fosse preciso. Mas foi aí que Conceição percebeu algo na expressão de Júlia. A moça estava olhando para o caderno que Pedrinho segurava, como se fosse uma coisa estranha. Pedrinho. Que caderno é esse? O menino ficou vermelho e escondeu o caderno atrás das costas. É só um caderno da escola. Conceição viu a mentira do menino e entendeu que ele nunca havia contado para a mãe sobre as cartas para o pai. Júlia insistiu. Me mostra esse caderno. Pedrinho olhou para Conceição, pedindo ajuda com os olhos. Júlia, Conceição disse devagar, é um caderno onde o Pedrinho escreve umas coisas particulares dele. Coisas de criança. Que tipo de coisas? Conceição hesitou. Não queria mentir, mas também não queria entregar o segredo do menino. Coisas sobre o pai dele. Júlia ficou tensa. Que coisas sobre o pai dele? Conceição respirou fundo. Ele escreve cartas para o pai, Júlia, para conversar com ele. Júlia olhou para o filho com uma expressão que Conceição não conseguiu decifrar. Pedrinho, isso é verdade? O menino assentiu com medo. Júlia estendeu a mão. Me dá esse caderno aqui. Não, mamãe. Por favor. Pedrinho, me dá o caderno. O menino começou a chorar e se escondeu atrás de Conceição. Júlia, por favor, Conceição disse. Ele não está fazendo nada de errado. Conceição, não se meta. Ele é meu filho. Júlia contornou Conceição e pegou o caderno das mãos de Pedrinho à força. O menino gritou como se tivesse apanhado. Júlia abriu o caderno numa página aleatória e leu em voz alta. Papai, hoje eu descobri que a mamãe chora no banheiro quando pensa que eu não estou vendo. Eu queria poder fazer ela parar de chorar. O senhor consegue fazer ela parar de chorar daí de onde está. Conceição viu as lágrimas começarem a descer pelo rosto de Júlia. Júlia continuou lendo. Papai, eu prometo que vou cuidar da mamãe como o senhor cuidava. Eu sei que ela trabalha muito porque precisa cuidar de mim sozinha. Eu queria que o senhor voltasse para ajudar ela. A voz de Júlia falhou, mas ela continuou folheando as páginas. Papai, a mamãe disse que o senhor morreu porque estava andando de moto sem capacete. Eu prometo que nunca vou andar de moto sem capacete. Eu prometo que vou ter cuidado para não morrer igual o senhor e deixar alguém triste. Júlia fechou o caderno e ficou ali parada, chorando em silêncio. Pedrinho se aproximou dela devagar. Mamãe, desculpa, eu não queria fazer a senhora ficar triste. Júlia se ajoelhou e abraçou o filho. Você não me deixou triste, meu amor. É que eu não sabia que você pensava nessas coisas. Eu penso no papai todo dia. Eu também penso nele todo dia. Então por que a gente nunca conversa sobre ele? Júlia olhou para Conceição, depois para o filho. Porque eu achei que ia ser mais fácil se a gente não falasse. Mas eu estava errada. Júlia abriu o caderno novamente e leu mais uma carta. Papai, hoje a vovó Conceição me disse que quando duas pessoas se amam de verdade, elas ficam conectadas para sempre. Ela disse que o amor não morre quando a pessoa morre. Isso é verdade, papai, porque eu sinto que o senhor ainda me ama, mesmo não estando aqui. Júlia fechou o caderno e olhou para Conceição. Obrigada por ter cuidado do meu filho. E obrigada por ter deixado ele ser criança. Conceição assentiu, sem saber o que dizer. Júlia se levantou e olhou novamente para os destroços da casa. Conceição, a senhora não pode ficar sem casa por causa da gente. Filha, eu não fiquei sem casa por causa de vocês. Eu fiquei sem casa porque uns desgraçados tocaram fogo nela. Mas a senhora só estava aqui porque estava cuidando do Pedrinho. Conceição segurou os ombros de Júlia. Júlia, me escuta bem. Eu cuido do Pedrinho porque eu quero, porque ele me faz bem. Porque quando ele está aqui,
Eu me lembro do que é ser útil para alguém. A senhora sempre foi útil. Não, filha. Depois que meus filhos cresceram e meu marido morreu, eu me senti inútil por muito tempo. O Pedrinho me devolveu a vontade de cuidar de alguém. Júlia começou a chorar de novo. Mas agora a senhora perdeu tudo. Não perdi, não. Olha só, ela disse, apontando para Pedrinho. Olha o que eu salvei. Júlia olhou para o filho, que estava abraçado ao caderno, e entendeu. A senhora entrou no fogo para salvar um caderno. Entrei no fogo para salvar o que era mais importante para ele. Júlia abraçou Conceição e murmurou. Como é que a gente retribui uma coisa dessas? Conceição afastou a moça e sorriu. Vocês já retribuíram, filha. Vocês me deram uma razão para acordar todo dia. 3 meses depois, Conceição estava morando numa casa nova que a comunidade havia construído para ela através de um mutirão. Era pequena, mas tinha 2 quartos, um para ela e um para Pedrinho nos fins de semana. Júlia conseguiu um emprego melhor, de recepcionista numa clínica, e agora trabalhava só de segunda a sexta. Podia passar os fins de semana com Pedrinho, mas o menino ainda preferia dormir na casa de Conceição às sextas-feiras. Era numa dessas sextas-feiras que Pedrinho chegou com uma novidade. Vovó, eu tenho uma coisa para mostrar para a senhora. Ele abriu o caderno numa página nova e leu. Papai, hoje eu entendi uma coisa importante. A vovó Conceição me ensinou que o amor não é só ficar junto da pessoa, é também fazer coisas difíceis para proteger quem a gente ama, é também saber quando vale a pena se arriscar. Pedrinho virou a página e continuou. Papai, eu quero contar para o senhor sobre a noite em que nossa casa pegou fogo. A vovó poderia ter morrido naquele fogo, mas ela entrou lá para salvar meu caderno. Não porque o caderno era importante, mas porque eu era importante para ela. Conceição sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pedrinho continuou lendo. Papai, eu acho que agora eu entendo o que é amor de verdade. Amor de verdade é quando alguém está disposto a arriscar tudo por você, como a vovó fez por mim e como o senhor faria se estivesse aqui. O menino fechou o caderno e olhou para Conceição. Vovó, obrigado por ter me ensinado o que o papai ensinaria se estivesse aqui. Conceição abraçou o neto e pensou em todas as escolhas que havia feito na vida. Todas as dificuldades, todos os medos, todas as perdas. Nenhuma delas tinha preparado para o momento em que viu aquele fogo e decidiu entrar. Mas agora, olhando para Pedrinho, sabia que tomaria a mesma decisão 1000 vezes. Porque tinha aprendido que o amor verdadeiro não se mede pelo que você dá, mas pelo que você está disposto a perder. E naquela noite de fogo, ela havia descoberto que estava disposta a perder tudo, menos aquele menino que escrevia cartas para o pai morto, e a tinha ensinado que ser avó não era sobre sangue, mas sobre escolha. Alguns anos depois, quando Pedrinho já era adolescente e não precisava mais dormir na casa dela, ainda vinha todas as sextas-feiras. Não mais como uma criança que precisava de cuidados, mas como um neto que sabia o valor do tempo com a avó. Numa dessas sextas-feiras, ele chegou com uma novidade. Vovó, eu vou parar de escrever cartas para meu pai. Por quê, meu anjo? Porque eu acho que já falei tudo o que precisava falar para ele. E porque agora eu sei que ele está aqui, ela disse, tocando o peito, sem precisar de cartas. Conceição sorriu. E o que você vai escrever no caderno agora? Pedrinho abriu o caderno numa página em branco. Agora eu vou escrever cartas para meus futuros filhos, para contar para eles sobre a avó que entrou no fogo para salvar um caderno, para contar sobre a mulher que me ensinou que família não é quem nasce com você, mas quem escolhe ficar com você. Conceição segurou a mão do neto e olhou pela janela da casa que a comunidade havia construído para ela. Era uma casa pequena, simples, mas era um lar. E era um lar porque havia amor dentro dela. Pedrinho começou a escrever na primeira página da nova fase do caderno. Meus futuros filhos, eu quero contar para vocês sobre a mulher mais corajosa que eu conheci. Ela se chamava Conceição.
E quando eu era criança, ela me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que está disposto a atravessar o fogo. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.